Aleluia, aleluia. Obrigado, gente. Tá todo mundo no banco. É brincadeira, brincadeira, brincadeira. Glória a Deus. Ai. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, gente. Muito bom estarmos juntos aqui, não é? Estou mesmo, queridos, com coração cheio de expectativa e ainda mais feliz porque não foi contabilizado o meu tempo. Obrigado, gente. Aleluia, senão estaria todo mundo do banco também. Brincadeira, brincadeira, mais uma vez. Amém, irmãos, estou muito feliz por essa grande oportunidade. Quero agradecer mesmo ao nosso querido e amado pastor Wellington, a Débora, todo o pessoal dos jovens. Para mim é uma alegria muito grande, irmãos, estar junto com vocês. E eu sei que esses jovens são diferenciados mesmo, né? Deus tem feito grandes coisas, irmãos, e nós temos uma tropa de elite forte e poderosa em Deus. Sabe, irmãos, que nós não estamos tão preocupados assim com números do que nós não estamos mais preocupados com números do que com qualidade. Amém, irmãos? E nós estamos no reino de Deus, queridos, isso é uma grande verdade. Nós devemos mesmo nos importar com a quantidade de jovens que estão sendo alcançados, porque afinal de contas nós estamos saqueando o inferno e povoando o reino de Deus. E esse é um dos grandes propósitos, irmãos, de estarmos como igreja aqui na terra, é de proclamarmos o evangelho, irmãos, é de sermos testemunhas. Então nós temos essa grande incumbência de alcançar cada vez mais pessoas com tudo aquilo que nós fazemos. Mas, irmãos, tão importante quanto o número é qualidade. Amém, irmãos? Tanto é que Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. E isso, irmãos, é um nível muito mais profundo do que apenas fazer convertidos. Fazer discípulos, irmãos, exige uma aproximação. Acabou a aula do Rema? Tá diferente esse culto hoje. Eu tô querendo pregar, até tô tentando começar, mas tá... Aleluia. Então, todo mundo no intervalo do Rema. Não, gente, fica aí, tá bom? Tão importante quanto números, irmãos, é quantidade. E isso, irmãos, é gerado através de um discipulado, é gerado através de estarmos juntos, de servirmos juntos, de trabalharmos juntos, de vivermos a palavra de Deus, irmãos, e a cada dia as experiências serem compartilhadas. Amém, queridos? Glória a Deus. Várias coisas, irmãos, subiram no meu coração para poder compartilhar com vocês hoje. E eu conto mesmo com a graça e com o Espírito Santo para poder, irmãos, fazer com que todas as ideias estejam encaixadas e nós possamos ser abençoados com aquilo que o Senhor colocou mesmo no meu coração. Mas, irmãos, orando acerca de hoje, eu vi diante de mim, irmãos, um currículo. E eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de preencher um currículo. Alguém aqui já preencheu um currículo? Já teve a oportunidade, irmãos, de levar um currículo, deixar em alguma empresa, de entregar na mão? Quem já teve essa experiência aqui? E aí você, irmãos, na minha época você ia no Cybercafé. Nossa, Deus do céu, naquelas locadoras. E aí você preenchia, irmãos, fazia uma pastinha cheia de currículo e você levava isso por muitos lugares onde você desejava trabalhar. E essas imagens, irmãos, essas coisas começaram a voltar e a preencher o meu coração. E eu creio mesmo que era o Espírito Santo trazendo, irmãos, claro que de uma forma espiritual, muitas coisas daquilo que nós estamos vivendo. E quando a gente preenchia um currículo, irmãos, algumas coisas eram interessantes, porque nós colocávamos naquele currículo quem nós somos, as informações relacionadas a nós mesmos, quem nós somos e aquilo, irmãos, que nós fazemos ou experiências que nós já tivemos no passado. Então nós colocávamos informações, irmãos, pertinentes, relevantes,
para que outras pessoas recebessem aquelas informações, mas também nos acompanhavam experiências que nós já tínhamos vivido antes. E eu lembro lá em Caruaru, aleluia, tinha um órgão, não sei se estadual ou se municipal, onde você, mesmo jovem, era fácil de você conseguir emprego, como estagiário, por exemplo, né? Alguém aqui já teve a experiência de ser estagiário também? Né? Se você, faculdade, esse tipo de coisa, você tem que estagiar, trabalhar muito e ganhar pouco, muitas vezes não ganhar nada, além da experiência, né, irmãos? Mas essa experiência, querido, ela fazia com que uma nova carga de informações, ela fizesse parte de quem você é, de quem você era, irmãos. Então você tinha informações, mas você agora tinha experiências que era a sua composição. Nós somos formados também, irmãos, por experiências passadas. Você está aqui comigo, querido? Nós somos quem somos. E você, irmãos, tem toda uma informação, desde que você nasceu, você entrou em uma família, e naquela família, queridos, você aprendeu muita coisa através do exemplo, olhando a vida dos seus pais. Aprendeu, irmãos, com pessoas que talvez você teve comunhão, com que você teve associações, mas muitas coisas que fizeram parte da nossa vida nos tornou quem nós somos hoje. Amém, irmãos? E essas experiências, elas são muito importantes, porque elas muitas vezes, irmãos, elas nos condicionam, elas nos colocam em um lugar onde nós podemos chegar mais longe cumprindo o plano de Deus para a nossa vida ou não. A Bíblia diz, irmãos, que cada um de nós temos um chamado da parte de Deus, existem planos da parte de Deus, existe um propósito que Deus criou especificamente para nós. Se eu não me engano é Atos capítulo 13, versículo 36, que diz, irmãos, que Davi, tendo cumprido o propósito de Deus para a sua vida, ele morreu e foi para os seus antepassados. Não diz que Davi simplesmente, irmão, serviu a Deus, mas ele cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Então, irmãos, Deus tem planos, projetos para nós, mas a responsabilidade de se qualificar para cumprir esses planos e projetos de Deus é uma responsabilidade nossa. E Deus irá colocar, irmãos, muitas portas diante de nós, para que essas qualificações, elas cheguem e nós possamos, irmãos, verdadeiramente absorver informações e experiências. E estamos nos qualificando para cumprir o projeto, o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas se você, irmãos, ficar, como diria, não sei se eu posso citar, mas se você ficar em casa, irmãos, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, nada vai acontecer. A gente, irmãos, muitas vezes está esperando por Deus, enquanto Deus está dizendo, ei, eu estou esperando só por você. E isso em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Eu não estou falando apenas sobre uma qualificação ministerial, mas eu estou falando sobre qualificações espirituais. Eu estou falando sobre qualificações familiares, emocionais. Sobre, irmãos, verdadeiramente você decidir mudar quem você é. O seu caráter, irmão, ser envolvido com o caráter de Cristo, e você se colocar perante o Senhor, irmãos, pronto, preparado, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, e que não tem do que se envergonhar na sua vida. Aleluia, amém, irmãos, glória a Deus. E um exemplo disso para mim, irmãos, é o apóstolo Paulo. Eu até fiz aqui algumas anotações, eu quero citar para você. Lá em Atos capítulo 16, versículo 37, Paulo, irmãos, ele usa da sua cidadania romana para testemunhar acerca de Cristo Jesus. E naquela época, irmãos, uma cidadania romana, ela poderia ser adquirida por ter sido escravo de um romano por determinado tempo. Então era possível você adquirir uma cidadania romana, por ter sido um soldado romano, ter servido ao exército romano, ou talvez, irmãos, pelo seu pai,
já ter adquirido essa cidadania e você conseguiria. Paulo muito provavelmente herdou a cidadania romana do seu pai, e ele usa essa cidadania romana para pregar o evangelho. Em Atos capítulo 22, do capítulo 1 a 22, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo, irmãos, a Bíblia diz, alguns textos, que ele começando a falar em hebraico, outras versões dizem que ele começou a falar em aramaico, são línguas irmãs, como gêmeas, muito parecidas uma com a outra, mas o hebraico, irmãos, é uma língua muito específica para as coisas religiosas. Então, possivelmente, apenas os fariseus, os saduceus, eles usavam especificamente para ensinar sobre as leis, mas de uma forma religiosa. Então, Paulo, começando a falar em hebraico, irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram calados, atônitos, ouvindo o que Paulo tinha para falar. E Paulo, irmãos, falava grego, hebraico e aramaico, pelo menos. Aleluia. A gente muitas vezes está tentando consertar o português. Glória a Deus, amém, irmãos? Né? Ou estamos ainda naquelas aulinhas de inglês. Rapaz, eu já estou citando um bocado de coisa. Bons entendedores entenderão. Mas, queridos, nós precisamos nos qualificar para cumprir o plano e o chamado de Deus. Amém? Em Atos capítulo 26, no versículo 4, irmãos, próprio Paulo, ele diz: eu como um fariseu, que era uma autoridade religiosa. E os fariseus, irmãos, eles estavam voltados mesmo para as coisas da lei, eles eram como representantes de Deus. E os fariseus, irmãos, infelizmente adquiriram uma má fama, até sendo acusados por Jesus, porque eles implantavam um estilo de vida, segundo a lei, irmãos, que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Os saduceus, como eu falei agora há pouco, irmãos, eram autoridades religiosas, mas mais voltadas para a política. Mas Paulo diz, irmãos, eu como fariseu, como zeloso da lei. Então olha Paulo falando, irmãos, usando qualificações no seu ministério, qualificações para pregar o evangelho. E eu lembro, irmãos, que durante a adolescente, desde a época de adolescente, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos. E eu quero que você comece a pensar alguns cursos que você já fez. Eu fiz curso de informática. Quem faz curso de informática hoje em dia? Mas levanta aí a mão para não ficar envergonhado. Quem já fez curso de informática? Tamara fez. Eu não vou dizer, não vai sair da minha boca a palavra quando eu era jovem. Eu não vou fazer isso. Datilografia, tu fez ou não? Sério? Chegou a fazer datilografia? Quem fez datilografia? Levanta a mão aqui. Nossa, como eu estou aliviado, irmãos. Eu estou muito aliviado aqui, querendo. Datilografia não vi nem falar. Eu acho que era da época lá do Código Morse. Devia ser alguma coisa parecida com isso. Que você... Era bom, legal. Digitação dava para usar talvez hoje algumas coisas, atividade. Mas quais cursos, irmãos, você mais teve a oportunidade de fazer? Quer dizer, eu fiz uns 3 ou 4 cursos de espanhol, fiz uns 2 de inglês, tudo básico. Estou estudando até hoje. Misericórdia, trem difícil de falar. Mas para pensar os cursos. Eu fiz um curso de Corel Draw, eu acho que era o Corel 4. O 3 ou 4, irmãos. Lá para as antigas. Faz muito tempo. Muito tempo, né? Eu acho que eu não estou sozinho nessa, já deve ter feito cada curso na vida, que hoje as crianças não sabem mais o que é isso. É verdade, Excel, claro, Excel. A gente estudava tudo isso, na época de disquete. Pergunta a um adolescente o que é um disquete. Pergunta o que é um disquete aí, irmãos. Esse pessoal não vai saber de jeito nenhum o que é um disquete, irmãos? O de hoje é chocolate, tem chocolate disquete? Glória a Deus, muito bom. Mas vamos lá, querido.
Vamos avançar. E eu quero que você pare para pensar um pouco, queridos, sobre as suas qualificações. Sobre aquilo que você investiu, seu tempo, seu dinheiro, aquilo que você investiu, irmão, saindo da sua casa, passando várias horas, talvez pegando 1, 2 ônibus, o quanto que você investiu para essas coisas. E sabe, irmãos, o propósito que nós fizemos isso foi para talvez ter um bom emprego. Nós fizemos esse tipo de coisa, irmãos, para uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Eu fiz também um cursinho pré-vestibular e eu só passei no vestibular por causa desse cursinho, porque meu segundo grau foi, irmãos, só Jesus na minha vida. Graças a Deus eu não perdi minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, a gente fez nessa época porque o período de jovens é como se fosse uma transição. Você deixou de ser criança, você não é mais criança. Talvez você está saindo da puberdade como adolescente, está como jovem, mas daqui a pouco tempo você está tendo que tomar várias decisões que irão influenciar o resto da sua vida inteira. Então você tem que escolher o curso que você vai fazer na faculdade, né? E tem que fazer faculdade, glória a Deus, aleluia. Mas você está escolhendo o curso que vai fazer na faculdade, e por causa dos hormônios, você não pode olhar para o lado que você tem que estudar, mas os hormônios não deixam, então você pensa em namorar o tempo todo, né? E aí você, como é crente, você tem que pensar em namorar para casar. Alguém pode dar um glória a Deus aí mais forte? Aleluia, isso aí, irmão. Então é um período de transição que você precisa tomar decisões muito importantes, irmãos, e rapidamente, porque o tempo voa, né? Esses dias atrás, eu não vou dizer há quanto tempo, mas esses dias atrás eu tinha 18 anos. Há 2 anos atrás praticamente, ou 20, ou 20. Mas, querido, guarda isso para você, o tempo não passa, ele voa. E o tempo está passando, irmãos, quando você menos esperar, você vai ver o quanto que o tempo que você perdeu foi tão precioso. Então, irmão, se tem uma coisa que nós não temos, é tempo para perder em nada. Amém, querido? Mas tudo isso eu estou só como introdução, até porque a gente vai até meia-noite hoje. Só que não. Hoje é feriado, amanhã tem trabalho. Aleluia. Mas eu também quero, irmãos, falar um pouco sobre as qualificações que nós temos no ministério ou na igreja. Qualificações, irmãos, que nós adquirimos junto com essa experiência, não apenas informação. Porque nós recebemos muita informação, queridos. Desde que você chega na igreja, você tem o melhor discipulado que existe no Verbo da Vida hoje. Aleluia. Então você vai chegar, irmãos, e você vai participar de um mega discipulado, e depois você vai participar em todos os cultos aqui no Verbo da Vida, adquirindo uma quantidade de informação da palavra sobre quem você é, sobre aquilo que você pode, aquilo que nós possuímos, irmãos, muito grande. E você entra no Rema Brasil e você leva uma pancada, começa a ficar tonto e dizer: meu Deus do céu, o que é isso? Que escola é essa? Onde eu fui parar? Que palavra é essa? Porque você sai da aula, irmão, se sentindo como você fosse um Charles Finney, né? Como se você fosse um D.L. Moody, um dos grandes pregadores da fé, querido. E você poderia evangelizar um continente inteiro. Com a aula de fundamentos da fé do pastor Jorge, você pensa: por que eu não comprei meu avião ainda? Você começa a pensar: o que eu estou fazendo ainda com a bicicleta, porque eu já poderia ter uma BMW, né? Minha casa, minha mansão. E você começa a chamar as coisas que não são como se já fossem. Porque essa palavra nos muda, irmãos, e nos impulsiona para estarmos num novo estágio, num novo patamar. Amém, queridos? Mas além da palavra que nós recebemos, nós precisamos de experiência, irmãos. E essa experiência nós adquirimos trabalhando. Diga comigo, trabalhando. Assim como no secular, irmão, você precisaria estagiar para poder ter experiência e chegar, irmãos, talvez num emprego maior, numa oportunidade maior. Na igreja, irmãos, nós não estamos falando sobre, não estamos falando que é assim que funciona, mas você precisa fazer aquilo que for colocado na sua mão.
E você precisa estar disposto, irmãos, para aquilo que for necessário fazer, você fazer com toda a excelência. E se você tem um chamado nos 5 dons ministeriais, muito mais. Porque essa experiência que nós possuímos trabalhando nos departamentos, irmãos, e na igreja, elas irão nos trazer e nos dar um suporte que nós iremos levar por toda a vida ministerial, irmãos. Iremos levar para o resto da nossa vida. Se você for um evangelista, você vai perceber que apenas na igreja local é onde você treina e você molda o seu chamado. Se você é um profeta e você precisa de treinamento, irmãos, treinamento profético, vai dar aula no departamento infantil. Tem gente procurando treinamento profético, vai lá dar aula no departamento infantil, irmão. Você vai ser treinado profeticamente e profundamente. Começa a dizer, assim diz o Senhor, pequenino. E libera a palavra de sabedoria e conhecimento, irmãos. Interpretação de línguas, vai lá, começa lá, usa tudo isso lá, irmão. Mestre, se você pregar meia hora e todos eles te ouvirem sentadinhos, olhando para você atentamente, você está pronto para dar aula no Rema, em qualquer Rema do Brasil. Pastor, eu sou um apóstolo. Sério, irmão? Então, esteja pronto para fundar, né? Para fundamentar. Começa lá no DI também. Tem suas primeiras experiências, né? Fundamentando suas aulinhas, com os ensinamentos, assim como o apóstolo Paulo, santa implicância de apóstolo Paulo. Então, irmãos, começa a defender, né, todas as teses que tiver já prontinhas na aula que você recebe. Se prepare e faz o seu melhor. Mas, querido, você precisa entender que não apenas a palavra, mas a experiência, isso vai criar um currículo espiritual para você. E o apóstolo Paulo, irmãos, falou muito sobre isso. Eu até separei aqui uma coisa bem interessante. E eu vou fazer, porque está no meu coração e eu vou fazer. Então, queridos, eu conheci uma pessoa que passou por isso aqui. E essa pessoa, irmãos, teve algumas experiências ministeriais. E essa pessoa teve a oportunidade de dar aula no departamento infantil quando não existia currículo. Quando você mesmo preparava as aulinhas. Então essa pessoa teve a oportunidade, irmãos, de preparar aulinhas em casa para dar no departamento infantil. E era uma pessoa apenas, então você tinha que dar a aulinha e parar a aula para levar no banheiro e assim mesmo continuar tomando conta de todas as outras. Aleluia. Essa pessoa, irmãos, foi integrante por muitos anos do departamento de música. Essa pessoa fez rema, foi missionário em outras nações, fez sopão de madrugada, irmãos, entregou sopa de madrugada a pessoas que dormem na rua, liderou jovens, participou de discipulado, dando aula de discipulado, chegou a ponto de dar aula no Rema. Essa pessoa fez escola de ministros, participou de departamentos de evangelismos, trabalhou dando manutenção no templo, irmãos, como pintor, eletricista, encanador, esse tipo de coisa. Foi responsável por culto matutino. Sabe o que é culto matutino? Aquele que você tem que acordar às 5h30 da manhã para fazer o culto às 6. E dar aula e ter o culto de 6h30 até 7h30 para as pessoas poderem ir trabalhar depois do culto. Essa pessoa também, irmãos, trabalhou em departamento de jovens, liderou o departamento de jovens, departamento de louvor. Essa pessoa foi levantada como ministro auxiliar, teve a oportunidade de fundar igrejas e teve algumas outras experiências. E conversando com essa pessoa, irmãos, ela me disse: nenhuma dessas qualificações ou nada disso no currículo te torna maior do que ninguém. E nenhum conhecimento
ou experiência que você tenha é capaz ou te dá suporte para você tratar a outra pessoa como sendo inferior a você. Ter um grande currículo, ou ter muita sabedoria, ou conhecer muito da palavra, não te dá suporte para você chegar atrasado em culto. Você ter muita sabedoria, ou saber um pouco da palavra e ter experiência, não te dá suporte ou embasamento para não cumprir escalas na igreja. Você ter grande sabedoria e você ter suporte, não te dá suporte, queridos, para de nenhuma forma, ou de qualquer maneira, fazer menos ou mais do que qualquer outra pessoa na igreja. Porque importante não é aquilo que você fez, irmãos, mas é aquilo que você faz. Muito mais importante do que qualquer coisa que você realizou, seja em qualquer igreja ou em qualquer tempo, é aquilo que você está fazendo hoje, irmãos. Porque tudo que você já fez é importante para você, sim, e para o Senhor. Porque se você fez de coração, você vai receber galardão. Mas se você fez para ser visto por outros, então você já recebeu o galardão, porque alguém pode ter te elogiado e esse era o teu galardão. Mas nada mais do que isso. Mas o importante, queridos, é o que você faz hoje, porque Paulo ele disse, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo e para a meta, que é o próprio Cristo Jesus. E eu quero que você leia comigo, irmãos, em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Abra aí comigo rapidinho. Livro de Filipenses capítulo 3, versículo 3. Diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Diz assim comigo: não confiamos na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Diz assim comigo: perdi todas as coisas. Aleluia. E as considero como refúgio para ganhar a Cristo, a ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Sabe, irmãos, existe um tipo de orgulho que geralmente os pais falam para seus filhos e dizem: olha, meu filho, como eu estou orgulhoso de você. Porque é como se fosse, irmãos, um orgulho referente à satisfação por um dever cumprido. Um orgulho que é saudável. Amém, irmãos? Então sim, queridos, o orgulho, ele é saudável quando ele te traz satisfação por uma coisa que você fez e realizou, por uma conquista. Algo que você desejava e você foi e cumpriu, atingiu a meta, cumpriu a missão. Então você pode ficar orgulhoso por aquilo, num sentido de satisfeito por ter chegado em algum lugar que você desejava. Mas existe um outro tipo de orgulho, irmãos, que está mais envolvido com a soberba. E esse orgulho, irmãos, que envolve a soberba, a altivez. Esse outro orgulho, irmãos, que no seu interior te traz uma posição de destaque. Um orgulho que te faz pensar que você é maior ou melhor que alguém.
E esse orgulho, irmãos, é um orgulho que Deus resiste, como alguém que coloca o cotovelo no seu pescoço. E se for o Capu que coloque, meu amigo... Não, Deus não tem como ser maior do que Deus, né? Mas Capu também é muito ruim. Né? Misericórdia. Imagina o Capu com o cotovelo no seu pescoço assim. Você diz, Deus, tem misericórdia de mim. Mas esse sentimento de soberba, querido, por alguma coisa que você pensa que é, ou por algum lugar que você achou, que talvez no teu interior te coloque num lugar de destaque, numa posição onde você se sinta maior ou melhor. Com certeza, irmãos, isso é uma influência diabólica. Aleluia. Porque nas Escrituras, irmãos, ninguém se unge sozinho. Ninguém foi ungido sozinho nas Escrituras, irmãos. Ninguém foi levantado profeta ou pastor sozinho nas Escrituras. Ninguém se foi colocado numa posição de líder ou de destaque sozinho, irmãos. Na verdade, houve um personagem que quis se promover sozinho. E ele disse, eu subirei. Edificarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não quis ser mais do que Deus, irmãos, ele só quis ser igual. E só no sentido da palavra, irmãos, porque já era o suficiente para ser expulso dos céus. Então o diabo, irmãos, foi aquele que pensou que poderia chegar a algum lugar sozinho, sem ajuda, sem o auxílio de Deus. Ele olhou para si mesmo e se achou bom e capaz o suficiente para se promover. Houveram outros também. Alguém já leu o livro de Esther? Alguém pode levantar a mão, pelo amor de Deus? Então, irmãos, lá no livro de Esther, quase o livro inteiro, você vai ver que Esther, ela casou com o rei persa, o Xerxes. E havia um homem lá, irmãos, e ele está em quase todo o livro de Esther, chamado Ramá, ou Ramã. E esse camarada, irmãos, talvez seja um dos mais odiados de toda a Escritura. Porque ele, irmãos, não apenas se levantou contra o tio de Esther, que era um homem que tinha um coração honrado ao rei, era um coração que honrava ao rei, sentando na porta do palácio. Até foi alguém usado, irmãos, para trazer um livramento para o rei. Então, Ramã decidiu não apenas matá-lo, mas como exterminar toda a nação de Israel, todos os judeus. E esse homem foi capaz, irmãos, de construir como uma forca enorme no seu quintal. E no final do livro de Esther você vai perceber, irmãos, que a forca que ele construiu para matar ao tio de Esther e aos homens de Deus, a nação do Senhor, irmãos, ele foi morto na mesma forca que construiu. Não somente ele, como os seus filhos e a sua família inteira. Mas esse homem tinha uma característica, ele se exaltava por quem ele era e pelas suas conquistas. Ele se exaltava, irmãos, pela quantidade de filhos que possuía, ele se exaltava pelas riquezas que ele tinha, ele se exaltava por ser o primeiro ministro ao lado do rei Xerxes. Talvez depois do rei ele era o homem de maior poder, de maior relevância. Aleluia, você está comigo, irmão? Amém. O negócio começou a ficar mais estreito. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, esse sentimento de altivez, de você pensar que você não precisa de ninguém, irmãos, no reino de Deus, é uma inspiração, irmãos, totalmente demoníaca. Porque nós fomos chamados para ser igreja. E nós só conseguimos isso, irmãos, em unidade, em comunhão. É 1 mais 1, pelo menos, queridos.
E Jesus disse: eu estarei no meio deles. Não é bem interessante, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós somos um com Cristo. Mas quando se juntam dois em nome dele, ele disse: eu estarei presente. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, o sentimento de isolamento ou de eu estou tirando férias. Tem gente que está tirando férias, irmão. Não, eu não quero me envolver agora. Não, porque teve determinada situação, então, por enquanto, eu estou apenas visitando igrejas. Isso é algo tão perigoso, irmãos. Isso é algo tão sério. Eu poderia ministrar um tempo falando sobre cobertura espiritual e falar quão importante é você ter homens e mulheres com os chamados da parte de Deus para te trazer cobertura espiritual, irmãos, e guardar a tua vida em oração, em aconselhamento. Mas muito provavelmente você sabe disso por causa do Espírito que habita em você e que te conduz a toda a verdade. Então nenhum crente, irmãos, é chamado para estar sozinho ou no banco sem fazer nada. Amém? Quando Josué e Caleb, irmãos, foram conquistar a terra prometida, eles disseram: subamos, vamos lá, vamos conquistar. Deus, irmãos, criando todas as coisas com a sua onipotência, ele disse: haja luz, haja luzeiros, haja firmamento, haja separação, haja isso, haja aquilo. Mas quando ele foi criar o homem, que era, irmãos, o ápice da sua criação, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E Deus, irmãos, quando foi fazer a primeira observação acerca daquilo que ele tinha criado, ele disse: não é bom que o homem esteja só. E eu sei, irmãos, que o contexto, Deus estava falando sobre uma esposa, obviamente, porque eles precisariam multiplicar-se. Mas essa observação, irmãos, e isso que Deus falou, se encaixa, irmãos, em muitos outros contextos. Porque depois que Adão pecou e se separou de Deus, a primeira coisa que ele quis foi isolamento. Primeira coisa que ele fez, irmãos, foi se isolar. E o isolamento, irmãos, é o campo onde o diabo preparou antes de ceifar a vida de alguém. É a armadilha, irmãos, que o diabo preparou para ceifar a vida de alguém. Chama-se isolamento. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Deixa eu já agilizar aqui o processo, porque meu Deus do céu. Abre comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Livro de Filipenses, capítulo 2, verso 4. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aleluia. Sabe, irmãos, lá em Caruaru, aqui não, acho que ninguém já viu esse tipo de situação, mas quando alguém, irmãos, às vezes faz um comentário acerca da nossa vida que nós não gostamos muito, às vezes coloca o dedo na ferida mesmo, né? Algumas pessoas totalmente na carne poderiam dizer: irmão, se meta com a sua vida. Não é não? Alguém chega para você: rapaz, tem isso na tua vida que eu acho que não está legal, né? Coloca o dedo na ferida lá que você já sabe que está errado, e você tem que consertar, mas ainda está nessa envergonhice sem querer consertar. E aí, quando só falta Jesus aparecer e falar face a face, dizer: e aí, sobe ou desce?
E aí, vamos lá? Você quer subir ou quer descer, camarada? Qual que é? Né? Aí, algum carnal poderia dizer, rapaz, se meta com a sua vida. Mas olha para a pessoa perto de você e diz para ela, irmão, se meta com a minha vida. Não é não? Porque, queridos, para pensar, lá em Gênesis capítulo 4, verso 6, se eu não me engano, a Bíblia diz que um irmão matou o outro, Caim matou Abel, e Deus foi conversar com Caim, e Caim, irmãos, falou algo muito interessante. Caim disse, porventura sou eu guardião do meu irmão? E parece que aquela pergunta ficou sem resposta, mas a resposta para aquela pergunta é sim. Alô? Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Sou eu, porventura, um guardião, um tutor do meu irmão? A resposta para essa pergunta é sim. Não, fala comigo, sim. Sim. Nós fomos chamados, irmãos, como igreja, para sermos guardiões uns dos outros, escudeiros uns dos outros, irmão. Mas eu te pergunto, qual foi a última vez que você chamou um irmão na sua casa? Eu não vou falar sobre capixaba agora, não tem nada a ver com isso. Não para comer, mas para orar. Irmão, você está hoje à tarde, você tem algum compromisso? Não, tenho não, rapaz, tem uma coisa top aqui para a gente fazer em casa. Não, eu vou, o que é? Não, eu estou precisando orar, tem umas situações que a gente quer orar, eu quero que você venha orar comigo. Ei, irmão, nós somos o quê? Crentes. Orar junto ainda faz parte, oração de concordância. Sabe quando Jesus ele vai ensinar, querido, sobre o Pai Nosso? Pai? Nosso. Pai de quem? Nosso. É Pai Nosso a oração. Não é meu Pai. Tem diferença. É Pai Nosso. Para ser Pai Nosso, irmãos, por mais óbvio que seja, nós precisamos ser... Olha aí como você já sabe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a mim. Não, venha a quem? Não, venha para quem, gente? A nós. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O meu pão... Não, o pão de quem? Nosso. É o pão de quem, irmão? Nosso. Então, pelo amor de Deus, chama para comer esse pão. Porque ele é nosso. E eu estou tentando comer ele já tem tempo. Porque ele também me pertence, irmão. E você não me chama para comer esse bendito, abençoado pão que Jesus amassou. É pão nosso, irmão. De cada dia nos dá hoje. O manda vai me pegar hoje à noite. Misericórdia. Mas vamos lá, olha que coisa interessante. Quando Paulo, lá em Filipenses 4... E o contexto é sobre uma oferta, irmãos. E Paulo está recebendo oferta, lá em Filipenses 4. E ele vai orar e ele diz, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Amém, irmãos? Amém? Quem pode dar um amém aqui, querido? Amém, amém nada, querido, você está errado. Você está errado. Cada uma das minhas necessidades. Quantas vezes você já orou assim? Fala a verdade. Muito. Mas se você está fazendo a oração de Paulo, está errado. Essa pode ser a sua oração.
Porque a oração de Paulo é a vossa necessidade. Vossas necessidades. Tá vossa, irmão. Paulo não estava nem orando pela necessidade dele, ele estava orando pelas suas. Pelo contexto dos irmãos que enviaram a oferta para ele. Irmãos, olha como isso é sério. No Novo Testamento existe aproximadamente 70 vezes a expressão uns aos outros. Uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Aproximadamente 70 vezes. Quando se refere ao perdão, irmãos, e até quando Jesus encontrou com seus discípulos após a ressurreição, é algo tão sério que ele disse: olha, quando vocês perdoarem as ofensas dos outros, elas serão perdoadas. Jesus, ele disse, irmãos, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. No final, se você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu sei, irmãos, que nós já somos curados, porque nós fizemos o rema, a revelação já chegou, Isaías 53, 4, Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24. Nós somos curados, irmãos, essa é uma realidade. Mas Jesus, ele disse isso: vai lá, impõe a mão, porque existe uma transferência de poder na imposição de mãos. A unção se manifesta, o mesmo poder de Marcos 5, 25, curou aquela mulher do fluxo de sangue. Em Tiago 5,14, irmãos, também diz: se está alguém entre vós enfermos, chame os presbíteros da igreja. Estes, fazendo a oração da fé, salvará o enfermo. Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, irmãos, perdão de pecados também nos envolve. Você deve perdoar, querido. Na verdade, Jesus até disse: se você sabe que alguém tem qualquer tipo de acusação contra você, não coloca nem tua oferta no gasofilácio. Vai lá, se reconcilia com teu irmão, resolve a situação, faz tudo possível para ter paz com todos. Então coloca a tua oferta, vem, traz e coloca a tua oferta. Amém, amém, irmãos? É óbvio que algumas pessoas, queridos, infelizmente, pode acontecer de não querer se reconciliar, mas é problema delas. O que você precisa fazer, você deve fazer. Mas igreja, irmãos, ou somos nós. É nós. Mas se o paizão estiver assistindo, vai dizer: meu filho, é nós. Nem na música. É nós, coloca entre aspas. Somos nós, irmãos. Igreja somos nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já em casa orou em línguas no seu quarto para se encher do Espírito Santo? Amém. Levanta a mão, querido. Vocês estão com medo. Vocês estão desconfiados. Estão desconfiados, pastor. O povo está assim, ó. Não, fala a verdade, irmãos. Quem já orou em línguas em casa para se encher do Espírito Santo? Tá errado não, tá bom? Tá certo. Glória a Deus. Edificando a vossa fé santíssima. Paulo ensina, 1 Coríntios capítulo 14, irmãos, que a oração em línguas faz com que nós tenhamos a nossa fé edificada. E você termina de orar em línguas, querido, a fé está lá em cima, top, no hype. Amém, irmãos? Mas Paulo, ele vai ensinar sobre se encher do Espírito de uma forma diferente. E ele diz: enchei-vos do Espírito, falando em casa, sozinho no quarto. Falando onde? Falando lá no monte, lá no vale, no quarto sozinho. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós.
Mas você só se enche sozinho? Quando Paulo diz que nós devemos nos encher falando entre nós mesmos, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu só estou dando umas aguçadas, amém, irmãos? Para a gente começar a pensar um pouco sobre a importância que nós temos de reconhecer uns aos outros. E eu comecei falando, irmãos, para finalizar, que o meu tempo acabou, sobre esse currículo, que se refere a conhecimento humano. Quem aqui teve a oportunidade de fazer faculdade? Eu te pergunto, todo conhecimento que você adquiriu na faculdade já serviu a Deus? Existem muitas formas, muitas maneiras de você servir a Deus com o conhecimento que Ele te deu. Mas de alguma forma você já envolveu o conhecimento que você possui, que você adquiriu durante 5 anos numa faculdade no reino de Deus? Glória a Deus, que bênção. O conhecimento humano é importante. O conhecimento bíblico que você adquire, irmãos, é muito importante. Mas eu quero aguçar, irmãos, porque quando você... Quem aqui fez o rema? Quem está fazendo, quem vai fazer, né? O ano que vem as matrículas estão abertas, inclusive. Mas quando você fez o rema, você fez para melhorar a sua vida, ou você fez para melhorar a vida do teu irmão? Não, porque muita gente procura o conhecimento para melhorar o casamento, para enriquecer. Está tudo no pacote, é verdade, está tudo bem. Para receber uma cura, talvez para aperfeiçoar um dom ministerial. Mas quantas vezes, irmãos, nós já pensamos em adquirir um conhecimento para frutificar mais para o nosso irmão? Aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, eu percebo que é muito mais sobre o outro do que sobre mim mesmo. É muito mais sobre o meu irmão do que sobre mim mesmo. E quanto mais longe você chegar, e quanto mais alto você estiver no lugar onde Deus te colocou, mais responsabilidade você tem de conduzir os teus irmãos, de ajudá-los, auxiliá-los, ser um exemplo, ser um referencial, tratar o seu caráter, cumprir a palavra. E se tiver um ministério, irmãos, cumprir com toda a excelência, para que possam dizer, assim como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo Jesus. Irmãos, não tem problema nenhum você adquirir conhecimento humano e natural, muito pelo contrário. Eu gosto muito do que Kenneth Reagan falou certa vez, e ele disse: olha, o conhecimento natural, em conjunto, em parceria com a unção, que é sobrenatural, ela causa, irmãos, um efeito bombástico no inferno. Quando você tem a capacidade de unir o natural com o sobrenatural, irmãos, vai causar danos e prejuízos inimagináveis no reino do inferno, irmãos. E verdadeiramente as obras do diabo serão desfeitas. E nós iremos, irmãos, cumprir a nossa vocação, aquilo que nós nascemos, quem nós somos, irmãos, cheios de um conhecimento natural, mas cheios da palavra, de sabedoria e cheios da unção do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Mas para ficar, irmãos, quieto, parado ou sentado, ou até mesmo de uma forma solitária no Evangelho, irmãos, não é o lugar que Deus criou para você estar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pastor, posso ler só mais um texto para a gente finalizar? Hebreus capítulo 3, irmãos, versículo 12. Nós vamos finalizar com esse texto, irmãos. Você poderia até ficar de pé, para você pensar que está acabando mesmo. Tecladinho ia ajudar bastante agora.
Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, diga comigo, todo dia, durante o tempo que se acha hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aleluia. Aleluia. Tem uma palavra aqui, irmãos, muito interessante, que é a palavra exortai-vos. Essa palavra, irmãos, talvez na versão NVI está encorajai-vos, mas ela significa exatamente o seguinte: exortai-vos. Ela na verdade é uma palavra que é paracaléu, uma derivação de paracletos, que é a palavra usada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? E Paulo diz assim, na verdade o escritor aos Hebreus, ele diz: todos os dias, hoje, exortai-vos, como uma derivação, uma forma, um tipo, uma maneira do paracletos. Em outras palavras, faça para o seu irmão como o Espírito Santo faria em você. Seja como o Espírito Santo na vida do seu irmão. Queridos, eu não estou falando que é para você substituir, não. Estou dizendo que é para você ser usado por Ele. Em outras palavras, seja usado naturalmente para fazer aquilo que o Espírito Santo faria em você. Ser um Espírito Santo para o seu irmão. Muitas vezes, irmãos, nós oramos ao Senhor para Ele enviar alguém como resposta de Deus para a nossa vida. Pai, envia uma pessoa. E que tal, queridos, você começar a orar ao Senhor dizendo: Pai, que eu seja a resposta do Senhor para a vida de alguém. Que eu seja, Pai, essa resposta de oração para a vida de alguém. Que eu seja a manifestação do milagre do Senhor. Pai, que eu seja usado por Ti para levar cura para a vida de alguém. Que eu seja usado pelo Senhor para manifestar prosperidade na vida de alguém. Que eu seja usado pelo Senhor para exortar alguém. Que eu seja usado pelo Senhor para trazer consolação para alguém. Aleluia. Diz assim comigo: é muito mais sobre o meu irmão do que sobre mim. Você pode fechar os seus olhos, querido. Aleluia. Aleluia. Oh. Senhor, nós somos tão gratos a Ti, Pai. Somos tão gratos ao Senhor, porque não estamos sós. Não fomos criados para estarmos sós. A solidão, Pai, não foi um lugar que o Senhor criou para nós. Viver de uma forma solitária, ou está vivendo um tempo, Pai, onde simplesmente não estamos congregando, não estamos, Pai, com um compromisso sincero com a Tua obra e com o Teu reino. Pai, não importa aquilo que possa ter acontecido, porque as coisas passadas nós deixamos para trás e nós avançamos para a meta, para o objetivo da nossa vida, que é Cristo Jesus. Queridos, nós vamos cantar uma canção nesse momento. Continue de olhos fechados. Se você é batizado no Espírito Santo, você pode orar um pouco nesse momento. Aleluia.
Talvez você esteja aqui hoje à noite e mesmo entre tantas e tantas pessoas no seu coração, você possa estar se sentindo como alguém que está vivendo sozinho, como alguém que está procurando preencher um vazio que muitas vezes não é nem o Senhor, mas um vazio de pessoas que você possa confiar. Se você está aqui assim hoje à noite, você deseja receber a oração, eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você, querido. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar agora mesmo, irmão. Sai do seu lugar agora mesmo, nós queremos orar por você. Erga suas mãos, irmão. Faças como queres, tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim.